Eu nunca imaginei que algo tão pequeno pudesse destruir uma vida inteira. Tudo começou com uma simples curiosidade e terminou quase com a minha morte. Meu nome é André, e essa é a história de como eu perdi tudo por causa de um vício, e de como algo que eu não consigo explicar, talvez um milagre, me trouxe de volta. Se você já sentiu que não há mais saída, talvez essa história seja para você. Eu tinha apenas 17 anos quando experimentei pela primeira vez. Era numa festa, amigos rindo, música alta, ninguém parecia se importar. Me disseram, só uma vez não vai te fazer mal. E eu acreditei. Foi só uma vez, depois outra. Quando percebi, já não sabia mais viver sem aquilo. Eu me tornara dependente, não só da substância, mas da sensação, do vazio que ela preenchia. Minha mãe começou a perceber. Me olhava com olhos tristes, perguntava o que estava acontecendo comigo. Eu mentia, dizia que estava tudo bem, mas ela sabia. Eu comecei a mentir mais, a faltar no trabalho, a me afastar dos amigos. O vício não destrói de uma vez, ele corrói aos poucos, em silêncio. Lembro da noite em que minha mãe chorou ajoelhada no quarto, pedindo a Deus para me salvar. Eu ri da fé dela. Mal sabia que um dia seria essa mesma fé que me traria de volta. Os anos seguintes foram uma descida sem freio. Eu perdi o emprego, perdi amigos, perdi o respeito das pessoas que me amavam. Aos poucos, perdi a mim mesmo. Passei a dormir nas ruas, a pedir dinheiro nos semáforos, a trocar dignidade por migalhas. Era como se o mundo tivesse me esquecido. Eu já não acreditava em nada. Numa dessas noites frias, em que o vento parecia cortar a pele, encontrei um homem. Ele vestia roupas simples e me olhou de um jeito que eu não via há muito tempo. Não era um olhar de pena, nem de nojo. Era um olhar de compaixão. Ele se aproximou devagar e me disse, filho, Deus ainda não desistiu de você. Eu ri de novo. Deus, depois de tudo o que fiz, depois de tudo o que me tornei? Ele apenas sorriu e respondeu, você ainda não viu o que ele é capaz de fazer. Naquela noite, quando me deitei no chão frio, algo dentro de mim se acendeu. Fechei os olhos e sonhei. Sonhei com minha mãe me chamando, envolta em uma luz intensa, dizendo, acorda, meu filho, ainda dá tempo. Quando despertei, o homem já não estava lá. Achei que tinha sido um sonho, ou talvez uma alucinação causada pela abstinência, mas algo dentro de mim dizia que não era. Alguns dias depois, fui acolhido por uma casa de recuperação mantida por uma igreja. Lá, aprendi o que realmente significa lutar. O vício não está só no corpo, ele se esconde na alma, e só uma força maior pode curar isso. Nos primeiros dias, eu tremia, suava, gritava de dor e desespero, mas aos poucos comecei a orar. Não sabia o que dizer, então apenas repetia, se o Senhor existe, me ajuda. Durante as orações, eu sentia algo diferente. Às vezes, uma paz que não fazia sentido. Outras vezes, uma voz suave dentro de mim dizia, você não está só. No começo, achei que era minha imaginação, mas quanto mais eu ouvia, mais aquela presença me fortalecia. Um dos coordenadores da casa contou uma história sobre um homem que havia se libertado do vício depois de 40 dias de oração intensa. Ele dizia que aquele homem dedicava a vida a ajudar os outros que estavam perdidos. Um dia, esse coordenador me mostrou uma foto. Eu gelei. Era o mesmo homem que havia me encontrado na rua. O mesmo olhar, o mesmo sorriso. Eu perguntei quem era ele, e o coordenador respondeu, esse é o João, ele fundou essa casa, morreu há 2 semanas. Eu não consegui dizer nada. O ar faltou, as mãos tremiam, ele havia morrido, antes da noite em que me ajudou. Fiquei dias tentando entender o que aquilo significava. Talvez tenha sido uma coincidência, talvez minha mente tenha criado aquela imagem. Mas, no fundo, eu sabia, aquilo tinha sido real. E naquele momento entendi que algo muito maior estava me guiando. Continuei o tratamento.
Foram meses de luta, recaídas, choros e orações. Eu comecei a entender que a cura não era apenas deixar de usar, mas me perdoar, aceitar quem eu era e me reconstruir com fé. Até que um dia, durante um culto, eu fechei os olhos e disse: Senhor, se o Senhor realmente existe, me tira daqui, ou me leva de vez. Naquele instante, senti algo que não consigo explicar. Uma energia atravessou meu corpo, uma luz quente, e eu caí de joelhos. Vi flashes da minha vida, os rostos das pessoas que amei, minha mãe, o homem da rua. Senti uma mão me puxando para cima. Quando abri os olhos, estava chorando, mas sentia uma paz que nunca havia sentido antes. Desde aquele dia, nunca mais toquei em nada, nem vontade eu senti. Foi como se algo tivesse sido arrancado de dentro de mim, e no lugar nasceu algo novo. Meses depois, já limpo, decidi visitar o cemitério onde aquele homem estava enterrado. Levei flores e, quando cheguei lá, encontrei algo que me deixou sem palavras. Sobre a lápide, alguém havia deixado uma pequena Bíblia aberta. Na página, um versículo sublinhado, João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Naquele momento entendi tudo. Ele havia me libertado, Deus havia me libertado. E talvez aquele homem tivesse sido o instrumento enviado para me mostrar isso. Chorei ali mesmo, não de tristeza, mas de gratidão, porque a cura não foi só minha. Ela foi de todos que acreditaram que mesmo nas trevas mais profundas, ainda existe uma luz que nunca se apaga. Hoje, minha vida é simples. Trabalho ajudando pessoas que passam pelo que eu passei. Falo sobre fé, sobre esperança e sobre a força que vem de acreditar em algo que não se vê, mas que se sente. E toda vez que alguém me pergunta como consegui vencer, eu respondo: não fui eu, foi ele. Você acredita que isso realmente aconteceu? Já viveu algo parecido com isso? Se isso te tocou, é porque esse vídeo precisava chegar até você. Deixe seu like, compartilhe essa mensagem e se inscreva no canal. Mas só se tiver coragem.